Hoje temos aqui a Luísa Gomes, que nos vai falar sobre Data Science. A Luísa é mestre em Engenharia Biomédica e pronto, aqui a janela é toda tua, Luísa. Obrigada a todos e boa tarde a todos. Fiz uma apresentação, acho que vai ser mais fácil também de mostrar o meu dia-a-dia. O que é Data Science e os processos envolvidos nele, e ao mesmo tempo vou falar um bocadinho de mim no meu dia-a-dia, porque é isto que eu vejo todos os dias, e depois falamos um bocadinho também dos use cases, dos projetos que temos. Em relação ao meu percurso académico e profissional, fiz a licenciatura e o mestrado em Engenharia Biomédica na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa e comecei a minha experiência profissional como Data Scientist na Plux, com a colaboração da Fundação Champalimau, também devido à tese de mestrado que fiz lá, sempre aplicada à saúde, porque venho de Engenharia Biomédica, naturalmente. Em 2014, e eu já tinha a certeza que queria vir para este campo, foi bastante difícil. As ofertas de trabalho, a procura por data scientist na altura não é aquela que nós temos hoje em dia, ok? Portanto, eu falava, mesmo em entrevistas e mesmo com empresas onde eu trabalhei, falava de data science e as pessoas falavam comigo como se fosse algo tirado de um filme, como se estivesse a falar chinês, e como não havia conhecimento suficiente desta área, não havia investimento também na procura de profissionais que soubessem alguma coisa desta área. Na altura eu decidi ir para a consultoria, para software engineer, onde fortaleci muitos conhecimentos a nível informático, tanto de manutenção, gestão, testes e desenvolvimento de software, que hoje em dia ainda uso esses conhecimentos e isso facilita muito o meu trabalho, ok? Agora, portanto, eu acho que um Data Science é simplesmente um técnico informático, mas especializado depois noutra área, não é a criação de sites, a parte de front-end ou de back-end. Estamos a falar de um Data Scientist que depois tem que ter alguns conhecimentos estatísticos, obviamente, e de matemática, mas eu acho que é um técnico. E como técnico também tem de saber comunicar com outras pessoas, porque a solução de Data Science envolve não só Data Scientists, mas pessoas de outras áreas também. E isso fortaleceu também os meus conhecimentos. Também a informática da faculdade não é o mundo perfeito como temos nas empresas, e isso fortaleceu muito as minhas capacidades nesses âmbitos. Depois de ter passado também uma temporada lá fora, em Itália, como Data Scientist, decidi em 2020 voltar para Portugal, para Lisboa, e ingressei no Millennium BCP no início de 2020 como Data Scientist. Eu trabalhei antes de estar no BCP em Roma e principalmente em Turim e Milão, onde são centros de finança e banca por excelência na Itália, e foi aí que eu comecei a especializar mais na área da banca. Pronto. E então, o que é Data Science? É a procura de informação relevante nos dados e colocada no contexto do negócio, seja ele qual for, pode ser qualquer tipo de negócio. Qual é? Pode ser a publicidade, a saúde, a banca, finanças, seguros, pode ser moda, se houver pessoas interessadas em moda também. Portanto, pode ser qualquer tipo de área que tenha dados que possam ser trabalhados. E qual é o objetivo? É criar valor. Este valor pode ser a transformação de produtos e serviços, por exemplo. Pode ser, por exemplo, engaged customers, é, por exemplo, chamar clientes e manter aqueles que nós já temos, ao perceber as suas necessidades e os seus perfis.
pode ser melhorar a produtividade de trabalhadores e otimizar operações, por exemplo, ou substituir longos processos manuais por modelos automáticos, por exemplo. Com estes contextos todos, estamos a oferecer valor a qualquer área em que estejamos a aplicar Data Science. E porquê que as empresas ainda às vezes têm alguma relutância em aplicar Data Science? Há 4 principais. Há simplesmente, por exemplo, falta de pessoal com falta de qualificação, ou sem qualificação, neste caso. O que é que eu estou a dizer com isto? Esta área ainda está em crescimento, ainda o boom desta área, da procura de profissionais nesta área, foi relativamente há pouco tempo. Portanto, o pessoal nesta área ainda está a tentar formar-se, ainda desenvolver capacidades. Portanto, não há muita gente com uma grande experiência nesta área ou que saiba resolver com problemas mais complexos que várias empresas têm. Modelos com resultados também não muito claros, por exemplo. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, se temos um modelo que identifica se é cão ou gato e mostramos uma foto de um cão e é categorizado como gato, a pessoa quer perceber porque é que aquilo foi mal categorizado. Muitas vezes as pessoas que utilizam esse modelo, não é o Data Science que criou, mas as pessoas que depois utilizam no dia a dia esse modelo, veem resultados errados ou não, podem deixar de ter alguma confiança nos resultados desse modelo e isso traz descredibilidade no nosso trabalho, ok? Portanto, é muito fácil perder a confiança nesse trabalho e é preciso ter as ideias claras, que é preciso também saber explicar os resultados do nosso modelo. A qualidade, a quantidade e o acesso aos dados é uma realidade do meu dia-a-dia também. Há muitas publicidades a dizer que Data Scientists aplicam modelos espetaculares, mas a realidade é que o mundo dos dados não está assim tão limpinho e tão organizadinho como nós queremos. E também o custo da construção de soluções de inteligência artificial. O que é que quer dizer com isto? É a criação de infraestruturas que muitas vezes são caras, a nível tanto de criação, não é um modelo que é criado por um só data scientist, mas muitas vezes é a criação da solução inteira de data science e depois a manutenção ao longo do tempo muitas vezes é cara para uma empresa. Ultrapassadas algumas destas questões, é possível criar um projeto de data science numa determinada área. Muitas vezes nasce a identificação de uma determinada necessidade por parte de um business analyst, e business analyst eu falo de uma pessoa mais ligada ao negócio, como marketing ou vendas, por exemplo, ou pode ser também criado por um técnico, por um data scientist que tenha algum conhecimento dos processos da sua própria empresa, por exemplo. A parte mais pesada é a análise de dados e modelação, propriamente dita, e ao identificar esta necessidade, por exemplo, a previsão de perdas de dinheiro por parte de uma instituição financeira que joga na bolsa, por exemplo, temos que fazer várias análises de dados que pode ser de uma ou mais fontes, portanto temos que juntar tudo, tentar interpretar os dados, limpar, pré-processar, e isto é uma parte bastante morosa neste processo todo. Temos depois a parte de otimização e de aplicação do modelo propriamente dito, ou seja, a otimização é a escolha dos modelos mais adaptados ao problema e depois a escolha do modelo, em teoria, o melhor de acordo com as nossas métricas. Porquê é que eu meto estes dois bonecos aqui no slide? Porque realmente refletem o meu estado de espírito normalmente, ou seja, muitas vezes quando eu tenho um use case nas mãos,
e aparecem uma quantidade de dados que metade é lixo, outra parte está incompleta. Apetece-me agarrar aos dados à cadeira e começar a ameaçar. É bom que me dês padrões e tendências, senão eu corto aos bocados. É realmente isso que eu faço, realmente é cortar os dados aos bocadinhos e tentar perceber em todas as perspectivas e mais algumas se eu consigo dar algum valor ao banco neste caso. Depois, passado todas estas fases, podemos ter um final feliz, ou seja, depois da tempestade muitas vezes vem a bonança e neste caso acaba com um pedido romântico deste senhor que diz: querida, a minha rede neuronal prevê a compatibilidade de 98,9%, quer ser o meu Valentine. Portanto, aqui tem um final até feliz, especialmente com uma rede neuronal que prevê quase 99%. Na análise de dados, como eu tinha dito, é um sítio, é um ambiente muito sujo. E gostaria também de chamar a atenção a esta fase, porque grande parte do meu tempo, normalmente até mais de metade, é a nível de limpeza e organização de dados, ok? E muitas vezes a maneira como nós organizamos e limpamos e processamos os dados dita o sucesso ou não da aplicação dos modelos que depois são usados nas fases sucessivas. Portanto, isto é algo a reter a nível de data science, que é realmente a ciência dos dados, e temos de ter atenção à qualidade deles e como os processamos. Pronto. Finalmente, quando temos os dados limpinhos, organizados e claros e um modelo satisfatório, temos o desafio de apresentar esses mesmos resultados aos colegas e clientes. Neste caso, este slide vem em forma de conselho para vocês, porque as empresas procuram pessoas que consigam traduzir os seus resultados e processos técnicos em conclusões não técnicas para que todos percebam. Se tivermos um projeto de previsão de vendas, provavelmente teremos que criar um storytelling para que todas as pessoas de vendas e de marketing percebam. Storytelling aqui são simplesmente palavras finas para dizer que em vez de apresentar em tabelas, apresentamos em bonecos, apresentamos em gráficos e de uma forma intuitiva e muito simples para que todas as pessoas das outras áreas percebam, porque não têm a obrigação de perceber data science, têm a obrigação de perceber da área delas, de marketing, de vendas. Portanto, nós também temos que fazer uma espécie de ponte entre o mundo técnico e o mundo não técnico, de forma a perceber as necessidades deles e também de mostrar os nossos resultados e para que eles próprios consigam chegar a conclusões com os nossos resultados e melhorar o seu próprio negócio, o dito valor que tentamos oferecer à empresa e ao trabalho deles. De deployment e manutenção. Por que é que eu falo destas fases? Quando um data scientist faz um modelo, este modelo não é nada, não é útil, é apenas um conjunto de zeros e uns e até é só útil até ser colocado num sistema e usado pelos clientes. Por exemplo, um modelo de previsão de crédito que devo dar a uma determinada pessoa só cria valor quando é colocado no sistema do banco e integrado, por exemplo, com a app do banco para ele conseguir fazer uma simulação do crédito à habitação. Portanto, no man is an island é no sentido que o data scientist não está isolado e tem que trabalhar com um conjunto de outros profissionais, por exemplo, arquitetos e machine learning engineers, que é o que o artigo da Google de 2015 diz, que o nosso pequeno modelo, que é esta caixinha preta, tem que estar integrado em todo um sistema mais complexo para que este modelo consiga oferecer o potencial valor que tem para oferecer.
Chamo por isso também a atenção à qualidade do código apresentado. Já conheci muito boa gente que percebe de data science no sentido teórico, consegue explicar todos os modelos e mais alguns, mas depois fazem código muito difícil de perceber por todos e muito difícil de manter pela própria pessoa. A manutenção aqui também é muito importante, porque se quisermos prever, por exemplo, os consumos dos portugueses em cafés e restaurantes, o modelo que faço agora vai ser muito diferente do modelo que eu fiz há um ano. Por questões óbvias, pela parte da diferença de alteração dos hábitos de consumo, pela pandemia ou pelos confinamentos. Portanto, é necessário ter em consideração a manutenção do modelo no tempo, neste caso terei atenção ao Data e Model Drifting, que é assim que se chama, ou seja, a manutenção do modelo e perceber se o modelo está a responder bem durante o tempo e se os dados são os dados que nós esperamos ter ao longo do tempo, é o tal Data Model Drifting. A solução de Data Science, portanto, vai ser criada não só por um Data Scientist, mas por um grupo de profissionais de Machine Learning Engineers e Data Scientists no conjunto, e é por isso que estas duas posições têm crescido muito ao longo dos últimos anos a nível da empregabilidade. Conselhos que eu tenho a alguém que esteja interessado neste tipo de percurso é especialmente capacidades técnicas, como programação em Python, acho que são seguramente importantes, conhecimento do negócio onde estão inseridos, seja banca, seguros, saúde, seja o que for, pode ajudar muito no vosso trabalho também, e isso não é algo automático. Eu não conheço ninguém que esteja no banco e conheça todos os processos do banco, porque há processos de risco, de crédito, seja do que for, portanto é muito difícil, mas ter algumas noções básicas da própria empresa onde estamos ajuda muito. O trabalho de equipa e muita curiosidade também. Se tiverem curiosidade, na realidade preenchem grande parte dos requisitos. É com base na curiosidade e na investigação que nós conseguimos criar máquinas que pensam, que respondem e que aprendem connosco, que conseguimos fazer modelos que prevêem o futuro e que nos ajudam, de certa forma, a gerir também o nosso trabalho e a nossa vida.